Bom dia! Está no ar mais um programa Planeta SPM. O tema de hoje é sobre uma pauta pertinente no mundo esportivo, as Olimpíadas de Paris 2024. Todo brasileiro está ansioso para torcer pelo bom desempenho do time Brasil em suas diversas modalidades. Mas como Paris fica um pouquinho longe do nosso país, a alternativa é assistir em casa. E o jornalismo esportivo é o responsável por levar as transmissões, análises e o espírito esportivo até você. Para falar sobre a preparação, investimento e projeção do maior evento esportivo, estamos aqui com Marcel Merguizo, jornalista esportivo especializado em esportes olímpicos. Olá, Marcel, obrigado por estar aqui conosco hoje. Oi, Natália, tudo bom? Bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Planeta ESPM com vocês. Bom dia para todo mundo que está assistindo também. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo no canal de jornalismo da ESPM São Paulo no YouTube. Acompanhe também o programa pelo Instagram. Nossa equipe preparou um vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre a carreira de Marcel Merguizo. Os Jogos Olímpicos são parte dos mega eventos esportivos que mobilizam o país. Mas você já parou para pensar em quem leva eles até as telinhas da sua casa? Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória de um jornalista esportivo, Marcel Merguizo. Marcel Merguizo é repórter, produtor, comentarista e apresentador na TV Globo e no Sport TV. O jornalista tem mais de 15 anos de experiência em reportagem, produção e edição em jornal, revista, internet e TV, com ênfase na cobertura esportiva. Participou da cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa do Mundo de 2014 e de 4 Jogos Pan-Americanos, além de mundiais de diversos esportes. Autor e editor de blogs sobre esportes, principalmente olímpicos, Marcel é uma daquelas figuras que fazem o esporte chegar com qualidade até você. Marcel, como vimos no VT, você tem uma carreira muito consolidada no jornalismo esportivo. Como você começou a profissão? Vamos lá, é difícil falar da gente, né? A gente não está acostumado a falar tanto da nossa carreira, mais a carreira dos atletas, mas eu comecei... Assim, eu fiz vários estágios durante a faculdade, mas no meu último ano de faculdade eu fiz estágio no Jornal Lance, que é um jornal esportivo, o maior jornal esportivo do Brasil, quando eu trabalhava lá. E acho que dali em diante eu encaminhei minha carreira para o jornalismo esportivo totalmente. Assim, eu comecei trabalhando, cobrindo futebol, indo em clube de futebol, sendo setorista de futebol. Mas assim, a carreira foi me levando para os Jogos Olímpicos, para os esportes olímpicos, para outros esportes. E acho que quando eu mudei para a Folha de São Paulo, ali depois da Copa de 2014 no Brasil, eu passei a me dedicar totalmente a esportes olímpicos. Já para 2016 e em diante, basicamente só falo de esportes olímpicos hoje em dia. E o que você pensa ser essencial para um jornalista cobrir os esportes olímpicos? É um pouco diferente de ser setorista de futebol, por exemplo, Natália, porque no setorismo no futebol, quando você é um repórter ou um produtor, se dedica ao futebol, você se especializa, você se aprofunda muito num time, num clube, é um esporte só. Os esportes olímpicos hoje são 32 esportes olímpicos, então você acaba tendo que estudar muito mais, você tem que entender, mesmo que seja um pouquinho de tudo. Claro que você acaba se dedicando a alguns esportes que têm mais audiência ou que o Brasil vai melhor, então atletismo, natação, vôlei, basquete, você acaba se dedicando um pouco mais. Mas você tem que estudar muito mais esportes e, assim, você se aprofunda sim, mas você também tem que ter um acompanhamento mais amplo do esporte como um todo. Então, eu acho que é até mais difícil de acompanhar ou trabalhar do que quando você está trabalhando só com futebol. E como jornalista, você realiza diversas funções para diferentes plataformas do meio da comunicação. Como que é a sua rotina de trabalho? Como que é o seu dia a dia? É maluco, assim, não tem muita rotina, acho que a primeira lição é essa, você aprende que não tem muita rotina ali no trabalho e, como eu disse, eu comecei no Jornal Lance, eu comecei escrevendo para um jornal impresso, depois eu passei por revista, eu passei por site e acabei migrando para a TV. Na TV eu já fui editor de texto, sou produtor, mas continuo escrevendo para o site, já fiz reportagem para a TV, já escrevi reportagem para a TV e sou comentarista do Sport TV, por exemplo, então apareço no vídeo. Então, a rotina é não ter rotina e você tem que estar pronto para tudo. Acho que ainda mais hoje em dia você tem que ser um profissional multiplataforma, você tem que entender pelo menos um pouco de todas as áreas e daí você consegue fazer bem. E TV é equipe, TV é trabalhar junto, então quanto mais você souber de todas as funções, melhor. Mas no final mesmo, assim, o que
predomina é o seu trabalho como jornalista. Você tem que ser jornalista ali, independentemente do meio que você está trabalhando, do jeito que você vai veicular a notícia, você tem que ser um bom jornalista. Então, isso é primordial. E você cobre todas as modalidades nos grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, dentre outros. Quais critérios você usa para distinguir e decidir qual que é a pauta do dia? Tá, é um trabalho em grupo, a pauta sempre passa por mais de uma pessoa, por mais que o produtor, às vezes, seja quem tem a ideia da pauta, quando você vai sair para a rua para gravar, isso já passa por mais pessoas. Mas tentando dar um exemplo prático agora, Olimpíada de Paris, estamos indo lá em 16 equipes de reportagem da Globo, alguns produtores, então a gente vai ter reuniões diárias antes do dia da prova e basicamente a gente vai decidir por ir para provas ou disputas ou esportes que o Brasil vai ter mais chance de medalha, ou grandes histórias. Então, são vários parâmetros que a gente leva. Mas, por exemplo, numa Olimpíada, como a de Paris, a gente vai cobrir na TV Globo e no Sport TV muito mais os atletas brasileiros com grandes chances de medalha. Então, você meio que aposta, você, claro, tem todo o estudo antes, mas você direciona a sua cobertura para as grandes histórias e atletas brasileiros com chances de medalha. Então, o filtro, basicamente, é esse. Mas você pode cobrir qualquer coisa a qualquer momento. Assim, é sempre o inesperado, ali, o imponderável pode acontecer numa grande cobertura como essa, ainda mais quando você está em loco, numa cidade fora do país, você pode ter que cobrir qualquer coisa no final das contas. Então, você tem que estar muito preparado para tudo. A gente acaba estudando tudo. Todos os 32 esportes, os 300 atletas da delegação brasileira, você tem que entender um pouco de cada um deles, porque, de repente, o jornalismo pode te abraçar ali, você tem que trabalhar nisso. Então, é basicamente isso, mas tem um filtrozinho ali que passa por várias pessoas que acaba direcionando a pauta do dia, sim. E você foi, né, nos Jogos Pan-Americanos ano passado. Conta pra gente como que foi lá em loco, os atletas e como foi. Cara, assim, eu vou em Pan-Americanos desde 2007, no Rio. Eu tinha acabado de me formar, assim, já foi a primeira experiência. E o Pan é um evento muito legal para acompanhar esportes olímpicos no Brasil. Primeiramente porque o Brasil vai muito bem no Pan. Então, você tem muita medalha, tem muita história que você acaba contando. E em PANs, desde 2007, então 7, 11, 15, 19 e 23, no passado, você cria uma casca, você já começa a entender e as pessoas também começam a te conhecer. Então, o PAN é muito mais aberto que a Olimpíada. A Olimpíada tem muito mais gente, o mundo inteiro está lá, então é muito mais fechada a cobertura. No PAN é mais aberto, então você consegue ter mais contato com os atletas, então é sempre muito mais legal. Assim, você acaba se divertindo muito, conhecendo mais gente e fazendo coisas diferentes, muitas vezes no PAN do que na Olimpíada. A Olimpíada é o grande evento, então tem mais pressão, tem mais audiência, é mais fechado, tem menos medalha, então o PAN te dá essa... Eu acho que é a grande preparação para quem vai cobrir uma Olimpíada. Assim, ter coberto mais PANs do que Olimpíadas, acho que é muito disso. Assim, o PAN é o primeiro passo para você ir bem para uma Olimpíada. Acho que como acontece com os atletas, para a gente, para os jornalistas, também acho que é um passo a passo. Assim, é como cobrir um campeonato estadual, um nacional, de repente você vai para o continental e depois vai para a Olimpíada. Acho que funciona muito bem para os jornalistas também. No próximo bloco, vamos falar sobre os investimentos nos esportes olímpicos. Fique ligado!